israelense, também tem um livro maravilhoso sobre Caim. E por aí vai, por aí vai. Hein? O Amos Oz, e por aí vai. Tá? Toda a literatura é isso. Sobre a questão do José, tem um clássico do Thomas Mann, que é José e seus irmãos. Não sei se alguém aqui já leu, são 3 volumes de 800 páginas. Naquela época as pessoas tinham tempo para escrever e tempo para ler. Então os romances eram grossos. Então, acho que a única pessoa hoje em dia que continua tendo tempo para escrever, na verdade 2, é Reinaldo Santos Neves e Adilson Vilaça. Porque cada vez que ele solta um livro é um catatal também de 500, 600, 700, 800 páginas. Semana passada dei carona com o Reinaldo, e Reinaldo ele quase não fala, né? A gente tem que provocar. Reinaldo, o que você está escrevendo agora? Ele leva um choque quando ele escreve. Ele leva um choque, se ele tivesse dirigindo, ele teria parado em cima da terceira ponte. Como ele não dirige, então já era eu. Aí ele pensou e falou assim: isso eu não posso te contar. Eu falei, não, eu só sabia, só queria saber se você está escrevendo. Não, eu escrevi 200 páginas e deu um branco. Deu um branco, fiquei 7 meses, agora retomei. Falei, então tá. Bom, olha, gente, o segredo de recontar silente engenho silencioso. A leitura, como a escrita, ela pede o silêncio. Não existe possibilidade de você ler com criança, mãe, olha fulano, ou a praga do Zap Zap só pitando. Por isso que eu falo do povo que está grudado no Zap Zap, não tem mais tempo para ler nem para escrever. Não é? Hoje eu vi um grande amigo meu, intelectual, grande escritor. O cara estava na praia de costas para o mar e de costas para o sol, para poder não fazer sombra, lá grudado no Zap Zap, e eu falei assim, meu Deus, para que você ir para a praia, o sol desce, o mar desce, fica grudado no Zap Zap, lá com os braços em casa, nem uma vez você fica lá, que pelo amor de Deus, eu não consigo entender isso. Aqui que as pessoas estão perdendo? Não tem ninguém com criança pequena no clube do livro. Ainda bem, né? Que é muito bom. Porque não daria para ver. Mas eu só posso falar isso aqui porque nós estamos entre pessoas que conheceram o mundo antes disso. Eu não posso falar isso diante dos jovens, porque eles não conheceram esse outro mundo. Eles acham que não conhecem, eles nasceram. Não, eu estou falando que numa redação de jornal, por exemplo, o barulho é infernal. Porque um está falando telefone, o outro está falando, sei lá, não tem divisão, não tem nada. Assim, o tempo inteiro. A escrita literária é fazer 3, 4. Não, mas a escrita literária é impossível nesse ambiente. Mas tem que fazer. Só se a escrita literária não, a escrita mas os cronistas, os caras. Acho que depende da concentração e o poder de abstração de cada um. Tem gente que tem um autismo. Pode ser que haja esses gênios que consigam essa abstração, mas eu acho que é difícil. Eu acho muito difícil. Eu fui criada com muitos irmãos. Olha, gente, olha que conceito. Reedificando em grafia, reedificando, reconstruindo pela escrita o espaço arquitetônico. Está vendo? Cria esse edifício que é esse texto de uma perdida cidade, de uma geocidade viva cidade. Porque o bonito é exatamente isso. Quando a gente pega as crônicas do Lima Barreto, você traz para os dias de hoje o Rio de Janeiro da década de 1920. Então, a alma das ruas ele traz o que era vendido nas ruas, o que era comido nas ruas, o que se falava, tudo isso você traz nessas crônicas. À guisa de mote, cria-se a viva cidade, nela cabendo mesmo que se consumiu no fogo da idade. Que vem então essa questão da vitaliciedade
da crônica, de você pegar uma crônica escrita pelo Machado de Assis e falar assim, meu Deus, como as coisas são atuais. Lembra da primeira, do nascimento da crônica? Quer dizer, ele estava tratando da febre amarela, estava tratando das diferenças de classe, quer dizer, essas coisas que parece que são cíclicas, né, no nosso país. Esse poema aí você considera concreto? Poema concreto? Esse poema? O que você acha, Ju? É um poema concreto? Penso que ele é bem mais preciso, mais trabalhado visualmente. Se você quiser um conceito, ele talvez esteja mais parecido com uma poesia praxis, tá? Do que o Mário Xavier teorizou na mesma época da poesia concreta e que rivalizava com os concretos. Tem esses elementos. Outra aula. Então aí. Bom, a crônica é a palavra do latim, crônica, cronicória, o mundo do grego, cronos, relacionado ao tempo. Nasceu com a história, a compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Originalmente a crônica limitava-se a fatos reais e nobres. A crônica era só da vida dos nobres. E, na verdade, a história nasce assim. Mas só toda escrita é a história nasce... Não, Maria Neida, não. Porque a escrita nasce também com sentido principalmente comercial. Eu penso que a história do mundo deve ser vista através do comércio. Porque o que une as pessoas é o comércio. E o que o desune é a religião, as ideologias, tudo isso desune. Então, olha, pela história da escrita dos sumérios, antes da escrita sagrada dos egípcios, outras escritas não comerciais, a primeira escrita surgida lá é aquelas das tabuinhas, não é? Hoje eu vi um livro que me interessou muito no sebo, que é a história do... Eu já li muitas histórias do livro, mas só que essa foi escrita pelo José Teixeira de Oliveira, aquele autor da história do Espírito Santo, que era um historiador. Aí semana que vem eu vou voltar lá para comprar, porque hoje eu já tinha gastado meus créditos. Porque eu levo os livros, tenho um crédito, aí compro e depois, outra semana, levo outros e para aí. Qual sebo você faz isso? Lá, não, eu só frequento um sebo lá em Vila Velha, que é o Ponto de Cultura, lá do Ivan. Fica mas o Ivan mudou de lugar agora, não mudou? Da maternidade antiga, perto do Shopping da Terra. Perto do Shopping da Terra. É ótimo, olha. Procura o Ivan, ele tem um site. Ele é meu amigo, ele é maravilhoso. Ele é a filha dele. Muita gente boa. É o árabe. Eu compro lá. Você leva seus livros, ele avalia e aí você troca. E vira e mexe, como sabe que você gosta muito de ler, te dá livro de presente. Dá muito livro dá livro de presente. Se você gostou, não tem dinheiro, você compra. Vai dando. Ele é maravilhoso, Ivan. Hoje eu achei um livro do professor Guilherme Santos Neves que eu nunca tinha visto. Do professor Guilherme Santos Neves, pai do Reinaldo. O livro tem mais de 50 anos. Eu achei, escrevido no meio lá dos outros, um livro sobre Ticumbi, que ele escreveu na década de 50. Eu achei lá hoje. Estava com 20 anos. Ticumbi. Sobre Ticumbi, o folclore aqui de Conceição da Barra. Bom, porque eu estou comprando os livros lá para aumentar a nossa biblioteca da academia. Lá na Academia de Letras, nós já temos mais de 10 livros só de capixabas. Só de capixabas. Catalogados para ter mais de 5 livros. Tá? Só eu doei uns 1000. Agora é recente. Capixaba, né? Vamos lá. A partir do século XIX, grandes escritores passam a cultivá-la, refletindo com argúcia e oportunismo a vida social, a política, os costumes e o cotidiano do seu tempo em livros, jornais e folhetins. Agora, o interessante é o seguinte, que essas crônicas de jornal, elas só permanecem quando elas são compiladas, quando são reunidas em livro. Porque os jornais se perdem muito facilmente. Nós não temos esse serviço de digitalizar, talvez hoje tenha, porque diminuiu. Mas quando nós vivemos o boom do jornalismo, foi final do século XIX, começo do século XX, muita coisa se perdeu, até aqui mesmo. Ô Francisco, quando eu falei naquela hora que sou vencedores, olha a questão da escravidão.